Mas Deus sabe o nosso futuro, o nosso presente, e Ele conhece o nosso passado. Então o homem não pode dizer: olha, amanhã eu vou fazer isso. Tiago vai dizer que a nossa vida é um vapor, ela vem, aparece e desaparece. Mas Deus não, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe todas as coisas. Ele pode dizer: olha, daqui a 10 anos você estará com vida ainda. Mas quem somos nós para dizer que amanhã nós estaremos de pé e com vida? E aquele povo queria ser como os outros reinos, queriam um rei, e esqueceram quem governava eles era o nosso Deus Todo-Poderoso. Samuel, nós queremos um rei, constitui-nos um rei, rejeitando a Deus, rejeitando a presença de Deus. Lembra do nosso título: a escolha certa sempre é de Deus. Isso vale para o nosso âmbito total da nossa vida. Um emprego, comprar um carro, comprar uma casa, para tudo nós temos que consultar o nosso Deus. Mas eu gostei dessa, mas eu gostei desse. E Deus está dizendo: não é isso que eu preparei para você, não é isso que eu escolhi para você. Mas essa empresa é tão boa, o salário é tão bom, mas não é isso que eu quero para a sua vida. Porque o que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior e melhor daquilo que nossos olhos conseguem ver. É muito maior e melhor do que os nossos olhos conseguem ver. E esperar em Deus é ter vitória certa e direta. Esperar em Deus é acordar amanhã e sorrir e dizer: eu estou feliz com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, porque tudo que Deus nos dá, irmãos, Ele nos dá para nos trazer a alegria e felicidade da presença dEle. E tudo aquilo que nós escolhemos fora da direção de Deus, os irmãos vão entender aqui na caminhada, traz-nos problema, traz-nos dificuldade, traz tristeza, traz angústia, traz jugo, traz escravidão. Mas quando Deus direciona as coisas, nada disso nos atrapalha, porque isso não tem espaço na nossa vida, quando nós estamos obedecendo às escolhas de Deus. E quando o povo rejeita essa posição, ele está rejeitando uma liderança militar, ele está rejeitando uma liderança judicial. Quem que é? Quem que nos guarda? Quem que nos protege? Quem pode ler Isaías capítulo 51, versículo 15, por favor? Isaías 51, versículo 15. Por gentileza, quem que é a nossa liderança militar? Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o Senhor. Amém. Quem é aquele que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é aquele que todo o exército vai bater continência? Jesus Cristo, Deus. E quando o povo rejeita, eles estão rejeitando aquele que guarda, aquele que protege, aquele que tem o comando sobre o exército, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Nós queremos alguém para nos julgar. Quem é melhor para nos julgar senão Deus, irmãos? Porque o homem pode falhar nos seus pensamentos, ele pode falhar nos seus entendimentos, mas o Espírito Santo de Deus, ele não falha, ele não erra, e ele conhece e ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Mas o homem, ele erra,
Salmos de número 7, verso de número 11. Alguns irmãos podem ler, por gentileza? Liderança judicial. Quem pode julgar? Salmos 7, verso 11. Por favor, os irmãos podem ler, por gentileza? Amém. É um juiz justo. E os que estão aí na terra, irmãos, são justos? Será que eles seguem realmente aquilo que a nação precisa? Aquilo que nós precisamos diante das nossas causas? Será que ele tem julgado? Porque Deus não é aquele que nós vamos chegar lá no céu, na porta, e dizer: ah, Jesus, vamos barganhar alguma coisa aqui? Não. Deus não é aquele que vai aceitar nós queremos passar Ele para trás. Ele é justo. A sua palavra vai dizer: olha, sim, sim, não, não. O que passar disso já é do maligno. Mas os da terra, eles aceitam, eles toleram, mas Deus está para nos julgar e nos julgar com justiça, e não nos deixar ser julgados injustamente. Deus é aquele que julga com justiça. Deus é aquele que vai nos julgar com justiça. Quando nós estivermos diante dele ali, ele virá nos julgar. E às vezes nós queremos chegar às pessoas, amigos, até não crentes, e expor a nossa causa. Olha, eu estou passando por isso e isso. Como é que eu faço? Me ajude a julgar essa situação. Me ajude a tomar uma decisão. E aquele que conhece todas as coisas fica de fora. E quando as coisas dão errada, nós queremos colocar a culpa em Deus. E quando nós caímos injustamente, nós queremos colocar a culpa em Deus. Por que o Senhor não esteve ao meu lado? Por que o Senhor não operou? Por que o Senhor não mudou a situação? Olha, porque você não colocou a dificuldade diante de mim, para que eu possa julgar e ter a justiça plena sobre aquilo que você precisa. É uma situação, irmãos, a qual nós estamos vendo que o povo tomou uma decisão, porque olhou e achou que o rei era aquele que era mais alto, mais esbelto, mais formoso. Mas Deus não está interessado nessas características. A Bíblia vai dizer que Jesus era rejeitado, foi rejeitado, mas Ele era, é e será o nosso eterno Salvador. E às vezes nós tomamos decisões naquilo que nossos olhos vê. Às vezes miramos mais a proteção que o homem pode dar, do que dobrar o joelho e entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele. Senhor, os homens são falhos, mas o Senhor é pleno e a tua justiça não falha. E quando olhamos a escola dominical do domingo passado, nós temos muito mais medo daquilo que os homens podem fazer do que a morte espiritual pode nos causar. Fulano pode tirar a nossa vida, ciclano pode fazer isso, mas é uma morte da carne, mas é espiritual, ela é eterna. Ela define se nós vamos estar na presença do Senhor ou se vamos estar na condenação eterna. Nós estamos, irmãos, a igreja, ela é a igreja com autoridade da palavra da verdade. Ela é a igreja que tem a palavra da verdade. Infelizmente nós estamos incumbidos, na maioria de alguns, com
com medos, se acovardando de pregar a palavra e pregar a verdade, porque a palavra do Senhor, e quem julga o Senhor, o exército do Senhor. E por que nós temos que ter medo? Porque essa palavra é uma palavra que dá vida, e dá vida com abundância. Agora cabe o homem e a mulher tomar a sua decisão, olhar para os homens e mulheres lá fora e escolherem eles, ou escolher aquele que morreu na cruz do Calvário, e está sentado à destra do Deus Pai intercedendo por nós. É duro, irmãos, porque a má escolha traz consequências terríveis. Traz consequências terríveis. Uma má escolha. E torno a dizer, a escolha certa é de Deus e sempre será dele. Não importa se o teu vizinho aponte o dedo e diga que você está errado. Não importa que as pessoas do trabalho digam que você está errado. Não importa que a faculdade diga que você está errado. O importante é você crer, acreditar que a escolha certa que você fez foi entregar a sua vida ao Senhor e confiar na soberania dele sobre a sua vida. Mas as coisas estão lá fora, olha, o que eles têm oferecido, nós temos que ter a convicção, a certeza que as coisas oferecidas lá do fora, no mundo, são passageiras, mas as coisas que o Senhor nos oferece, espirituais, são eternas. São eternas. Então devemos saber escolher bem. Eu escolho aquilo que Deus tem escolhido para a minha vida, e eu glorifico a Deus pelas escolhas que Ele tem me dado. Maravilha, Deus. Aleluia. Mas pastor, você não sabe a dificuldade, os problemas. Todos nós temos. Mas se escolhermos ao Senhor Jesus e aquilo que Ele tem nos colocado, nós seremos felizes, nós seremos abundantes, nós seremos fiéis, nós teremos a comunhão com o Senhor, e o nosso nome estará constantemente escrito no livro da vida. Aleluia! Mas se não escolhermos, irmãos, teremos tristeza, teremos angústias, seremos subjugados à escravidão, seremos perseguidos, amassados, se escolhermos aquilo que o mundo nos oferece. O povo escolheu um homem para regê-los, um homem para subjugá-los, e rejeitaram ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí quando nós olhamos dentro da igreja, nós podemos perceber algumas mudanças, quando as pessoas estão escolhendo não aquilo que Deus nos oferece, mas que o mundo oferece. Os cultos já não têm mais sentido. Buscar a presença de Deus já não tem mais sentido. Sentir a presença de Deus já não sente mais. O pastor da igreja não serve, o obreiro não serve, o professor não serve, a regente não serve, porque as escolhas já estão arraizadas e já estão mostrando o que ela propôs para aquele que escolhe: tristeza, amargura, rancor, solidão, incerteza. Mas quando nós estamos olhando as escolhas que Deus fez e tem feito para nós, nós não estamos nos cultos murmurando, nós estamos na igreja murmurando. Não viemos para o culto murmurar, viemos prestar um culto de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém pode vir conosco e dizer: mas o seu dia eu estava contigo, foi terrível. Que luta que você passou, que dificuldade que você passou.
é verdade, mas eu passei porque Deus esteve comigo. E eu estou aqui esta noite porque Deus esteve e está conosco. Aleluia. Amém? A escolha do novo rei, segundo a vontade de Deus. Agora é Deus escolhendo. Agora quem vai tomar a direção, quem vai mostrar para o povo e confundir também, é Deus. Porque às vezes Deus nos confunde nas suas escolhas, porque nós somos fracos, pequenos, e olhamos com aquilo, tiramos conclusões com aquilo que vemos, com aquilo que olhamos. Samuel, quando viu Davi, olha lá, somente um pastor de ovelha, não tem porte de rei, não tem estrutura de rei, ruivo, vai dizer aparentemente um cabelo vermelho, uma pele mais avermelhada. Quando chegou ali para ungir, achou porque Eliabe era alto, forte, imponente, esse é o rei. Mas Deus não está preocupado, irmãos, com aquilo que nós vemos. Ele está preocupado com aquilo que Ele vê, com aquilo que Ele conhece, que eu não vejo e você não vê, mas Deus vê. Deus vê. Então quando alguém é colocado na frente de um trabalho, ou quando alguém é levantado, vamos glorificar o nome do Senhor e exaltar a Ele. Porque todo cooperador e obreiro tem que ser levantado debaixo de oração. Não é porque é amigo, não é porque recebe bem, não é porque é dono de empresa. Ele tem que ser colocado na frente do trabalho porque ele foi escolhido por Deus. E quando acontecem essas escolhas, o trabalho não vai bem, irmãos. As coisas não andam bem, porque escolhemos sem a direção do Senhor, sem a escolha que Deus fez. Vamos colocar fulano, vamos colocar Beltrano, ele é empresário. Igreja não é comércio, igreja é lugar de crente adorar o nome do Senhor, de homens e mulheres servir ao Senhor. É dura a palavra, irmãos, mas é a palavra do Senhor. E quando Deus escolhe, fulano pode virar a cara, ciclano pode torcer o nariz, mas Deus escolheu e Ele vai prover e conceder a vitória. E assim foi com Davi. Deus escolhe, unge um pequeno, unge um menino, ele será o rei de Israel. Mas é pequeno, criador de ovelha, fede a ovelha. Mas e quando ele estava trabalhando lá, ele lutava para defender aquilo que era do seu pai. E o crente verdadeiro, irmãos, para defender o evangelho, ele não precisa de plateia, ele não precisa de uma câmera ou um celular filmando, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, ele precisa estar cheio da presença do Senhor, ele precisa estar cheio da palavra do Senhor. E tem gente que pula só quando está filmando, tem gente que quer louvar só quando a igreja está cheia, tem gente que quer pregar, mas pergunta aí, Davi, tem quantos membros lá na igreja para me cantar lá? E é dessa maneira, irmãos. Mas Davi estava lá no campo, se atracando com animais para defender a ovelha do seu pai. E na Bíblia nós somos considerados o que, irmãos? Nós somos considerados ovelhas. 1 Samuel capítulo 16, verso 13, quem pode ler? 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou-se e tornou a Ramá.
Amém. Obrigado. Saul, escolhido pelo povo, falhou. Ele falhou, irmãos. Ele desobedeceu e passou das ordenanças de Deus, escolhido pelo povo. O povo escolheu. Não foi Deus que deu, foi o povo que escolheu. E o povo tinha que amargar a situação. O povo tinha que amargar o que a sua escolha trazia. Não estou falando aqui de política, não, irmãos. Estou falando de vida espiritual. Estou falando de presença de Deus e das escolhas que Deus tem feito para a nossa vida. E às vezes as escolhas que Deus faz nós estamos rejeitando, porque não é aprazível aos nossos olhos, porque não é poupável aos nossos olhos. Tem gente que pede uma porta de emprego, Deus abre porta, eu não quero, essa para mim não serve. E vai colocando a culpa em Deus. Deus não abre porta, Deus não abre porta, Deus não abre porta. Meu amigo, irmãos, nós começamos do pouco. Se Deus abrir uma porta de auxiliar, vai trabalhar de auxiliar, adorando e glorificando o nome do Senhor, porque essa porta Deus abriu, e nós temos que adorar e exaltar o Senhor e sorrir. Quem abriu essa porta para mim foi Deus, não foi o fulano, não foi ciclano, não foi betano, foi o Senhor que abriu essa porta. Se Ele abriu, eu tenho certeza que bênçãos virão através dessa porta. Mas gente quer escolher, não querem aquilo que Deus tem oferecido, não querem aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Eu não quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista. Pastor, não estou satisfeito, eu quero ser pastor. Não é assim que funciona. Eu não quero ser auxiliar, eu quero ser o presidente da empresa. Não é dessa maneira. Pessoas estão fixadas nas coisas da terra, nas coisas que o mundo tem oferecido, mas estão ocas espiritualmente por dentro, porque chegam para o culto e vai embora do culto e nada aconteceu no seu interior. Mas aqueles que estão agindo, caminhando de acordo com aquilo que Deus tem nos oferecido, de acordo com a sua palavra, todo culto é culto de bênção e de vitória na sua vida. Todo culto. Para os irmãos entenderem, se nós fizermos um grande trabalho e colocar a minha foto e divulgar, pode ter certeza que o estádio vai estar vazio. É verdade, irmãos. Agora faz um cartaz e diz: fulano de tal vai estar, cantor fulano vai estar. O estádio enche, os congressos enchem, porque as pessoas estão indo com o seu pensamento, a sua mente ligado naquilo que a pessoa é, por causa que o seu nome tem sido divulgado. Mas esquecem que quem morreu na cruz do Calvário, o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Esquece que aquele que desceu do seu trono chama-se Jesus Cristo. Esquece que o Deus Todo-Poderoso deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Mas o pensamento é no cantor, o pensamento é no preletor da noite, porque ele é famoso, porque ele tem tantos seguidores, vai vazio e volta vazio. Tem uns que vai e volta com um autógrafo. Eu ganhei um autógrafo, estou feliz da vida, tirei foto com tal. Cuidado com as nossas escolhas, cuidado com aquilo que nós estamos escolhendo, porque não precisa ter o nome divulgado na mídia para Deus usar. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Quem divulgou o nome de Davi? Quem, irmãos? Quem divulgou o nome de Davi? Saul? Quem foi? Quem, irmãs? Mais alto, irmãs. Quem vai divulgar o seu nome é Deus.
Quem vai falar o teu nome é Deus, irmãos. Quando você precisar, quem vai divulgar e falar o teu nome é Deus, é o Senhor Jesus. Então aguardemos tranquilo aonde nós estamos e naquilo que Deus tem nos proporcionado, porque a vitória virá, as portas se abrirão, os milagres acontecerão, mas no tempo de Deus e quando Ele escolher e prover para nós. A escolha de Deus. Deus escolheu um pastor de ovelha, menor da casa, a ponto que quando Samuel ouviu, falou: mas esse menino é pastor de ovelha, não tem porte, ao contrário de Saul, era forte, alto. Mas as escolhas que Deus faz, irmãos, aquilo que Deus coloca para nós e nos dá, é para trazer bênção e gerar bênção, é para nos abençoar, sermos abençoados e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Bênção, bênção e bênção. E Deus age de uma maneira que nos surpreende no seu agir. Já disse isso para os irmãos, mas faço aqui novamente a minha declaração. Quando eu fui para o Romero Gil, estava desempregado, mas nunca faltou dinheiro para abastecer o carro, nunca faltou carro, pegava um com o outro. A jovem até falou: pastor, o senhor é dono de agência? Eu falei: não, eu sou cara de pau para pedir emprestado um e o outro para vir para a igreja, mas dono de agência não. E não faltava, irmãos. E eu tinha uma causa, e o pastor Chiquinho falava comigo: olha, pastor, no dia certo, na hora certa, quando mais eu estiver precisando, o negócio vai sair. E eu todo dia olhava: é hoje. A escolha não era minha. É hoje. A escolha do dia não era meu, irmãos. É hoje, no dia que eu mais precisei. E todo dia eu olhava o processo, todo dia, 2, 3 vezes. No dia eu olhei 2 vezes. Aí de tarde falei: vou olhar de novo. Quando eu olhei, estava lá: processo liberado, tal, já finalizado. É nós que escolhemos, irmão. É o tempo nosso. O que Deus faz por nós é certo, é na hora certa, no momento certo. Quando mais precisei, Deus falou: agora que vai sair, porque quem sabe o que você precisa é eu. Quem sabe do dia de amanhã sou eu. Quem sabe o teu presente, o teu passado, o teu futuro sou eu. Então, quando o dia que você precisar, vai ser o dia que eu vou liberar a tua vitória. Até lá, adore ao Senhor, glorifica a Ele, se alegre naquilo que Deus tem te dado. Hoje foi luta, glorifique. Amanhã vai ser luta, exalte o nome do Senhor. Depois de amanhã vai ter mais luta, louve o nome do Senhor. Porque quando vir a vitória, irmãos, o sorriso é de canto a canto na boca, e o nome do Senhor sendo exaltado e glorificado através da vitória que Ele vai nos dar na sua presença. Aleluia. Quase finalizando, irmãos. Ponto 4: Deus gera vitória para o povo nas suas escolhas. Irmãos, o que estava afligindo o povo de Israel ali? Era um gigante, não era? Golias, um gigante guerreiro filisteu, mais ou menos 2,92 m a 3,28 m de altura. Portando irmãos, misericórdia, se eu fosse polícia, eu pegava um camarada desse, levava o carro dele, ele para a porta da casa da mãe dele, falou: agora liga o som aí bem alto. Se fosse nós com o hino, já estava denunciando a gente. Então Golias, guerreiro, alto, ele usava um capacete de bronze, uma couraça de mais ou menos 60 quilos, caneleiras de bronze,
uma lança de bronze com uma ponta de ferro, escudo grande e pesado, espada de bronze. Representa a escolha do mundo. Representa a escolha do mundo. Ele é forte, ele é guerreiro. Ele já está alicerçado, ele já conhece. E Davi representa a escolha de quem? De Deus. O que esse gigante estava fazendo com o povo? Estava amedrontando e hostilizando o povo de Israel. Oh, não tem ninguém capaz. Cadê o rei escolhido pelo povo? Onde está o rei escolhido pelo povo? Onde estava Miqueias, o rei? Escolhido pelo povo. Não era aquele bonito, alto, que se destacava aí na multidão? Ele não era escolhido pelo povo? Cadê os irmãos de Davi? Para mim não perder aqui, ó, Eliabe, também alto, forte, imponente. Samuel pensou que podia ser ele o escolhido. Todos amedrontados, todos acovardados, com medo, e o gigante questionando a Israel, amassando a Israel. Olha as escolhas, irmãos, que nós fazemos, o que ela pode nos gerar. Porque quando dobrarmos o joelho e pedimos uma cura de uma enfermidade que o médico já disse que não tem jeito, aquele que alguns idolatram, que pessoas idolatram músicos, atores, cantores, e aí vai, pulam, vibram, tem quadro no quarto, tem foto no celular, mas se esquece que quem morreu no Calvário foi Jesus Cristo. Se esquece que na hora do aperto o nome que vai dar resultado é Jesus Cristo. Se esquece que quando fechar o olho e descer a cova, o encontro vai ser com Deus Todo-Poderoso. Cadê os homens aqui? Quem vai me enfrentar? Quem vai me enfrentar? E lá vem a escolha de Deus. Pequeno, pastor de ovelhas, ruivo, o menor da casa. Quem é esse circunciso que está mexendo com o povo? Quem é esse? Quando Deus, irmãos, é a escolha do Senhor, irmãos, não há tamanho, não há situação, não há problema que abale a fé daquele que está debaixo da presença do Senhor. E essa é uma igreja que não se abala com as dificuldades, porque quando nós colocamos os problemas em oração, aleluia, Deus tem respondido a nossas orações, aleluia. Quando alguém traz um problema lá de fora, escolhido pelo mundo, nós jogamos e colocamos no altar do Senhor, e um gigante cai por terra, e o nome do Senhor tem sido glorificado aqui neste lugar, porque nós estamos debaixo da presença do Senhor. E Davi, irmãos, olha, eu não tenho capacete, eu não tenho couraça, e o que faz aquele rei escolhido pelo povo? Davi se irrita, os irmãos sabem muito bem, e se propõe a enfrentar o gigante. Perdão, irmãos. Se propõe a enfrentar o gigante. Escolhido de Deus, separado por Deus. Alguém olha a situação do mundo e alguém olha a situação da igreja. A do mundo ela é bem protegida, ela é bem estruturada, ela é bem financiada. E olha a situação da igreja. Igreja da periferia, pessoas que estão na igreja, tem que pegar ônibus, bater ônibus
diariamente, trabalhar de turnos, pagar boletos, mas pessoas cheias da graça e da presença do Senhor, pessoas que não saem correndo por causa da dificuldade, pessoas que não se abaixam por causa dos problemas, pessoas que não temem as dificuldades, porque sabem, Deus está no controle de todas as coisas, e o Senhor que tem proposto essa situação, e diante da situação, eu me coloco dispor à presença do Senhor e aguardar nele a minha vitória. Lembramos de Jó, a dificuldade que Jó passou, mas ele foi vencedor em Cristo Jesus. O rei queria que Davi vestisse as suas vestimentas. Põe a minha couraça, pega o escudo, a espada. Irmãos, coisas que o mundo escolhe não servem para a gente. Não adianta querer colocar sobre a nossa vida que não serve. O nosso Deus não está preso, irmãos, é culto de doutrina, não é? Em correntinha. O nosso Deus não está preso na vaidade. O nosso Deus não está preso na roupa mais bonita da igreja. O nosso Deus, Ele está, irmãos, aleluia, Ele mora dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Não está, irmãos. E Davi, olha, eu vou lá, eu vou enfrentar este homem, eu vou enfrentar esse filisteu. Irmãos, as escolhas que Deus faz nos traz vitória. E quando Deus escolhe, irmãos, a vitória é certa. E aqueles que olharam para o mundo vão ter que levantar a cabeça e ver: verdadeiramente existe um Deus sobre esta igreja. Aleluia. Lobash, urecanda labai. Aleluia. As escolhas de Deus nos traz alegria e nos traz vitória. Os homens acovardados, o rei acovardado, uma escolha humana, Daniel, mas a escolha de Deus, ninguém via, ninguém dava valor, mas Deus escolheu, ungiu e mostrou: o que eu proponho para a tua vida é melhor, o que eu coloquei na tua vida é melhor, a porta que eu tenho aberto é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, e você vai vencer, e o meu nome será glorificado através da sua vida. Aleluia, amém, irmãos? A escolha de Deus, ela é melhor. O que Deus escolhe para nós, irmãos, é melhor. As lutas estão aí todos os dias para ser vencidas na presença do Senhor, e para ser vencida, nossas escolhas têm que ser em Cristo Jesus. Tem um hino que diz: eu escolho Deus, eu escolho Deus. Cedraque, Mesaque e Abidnego escolheram Deus. Eles morreram? Não. Daniel escolheu Deus. Ele foi comido pelos leões? Não. Escolha, aleluias, e escolha bem, e escolha Deus. As escolhas de Deus são as melhores. Escolher Deus é melhor, é o correto, é o certo. O que vai nos trazer satisfação, alegria, é escolher aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Escolhemos estar aqui nesta noite, escolhemos um dia levantar a mão e aceitar ao Senhor, e desde este momento nós temos luta, temos dificuldade, mas os nossos cultos são mais cultos de bênção do que o de alguém falar em dificuldade. E quando alguém fala em dificuldade,
pouco tempo já vem dizer: Deus já resolveu o problema, Deus já abriu as portas, Deus já curou, Deus já providenciou a resposta. É assim a igreja do Senhor, porque escolhemos viver debaixo, aleluias, do governo, aleluias, e da presença do Senhor. E isso tem nos dado vitória, vitória e vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Os irmãos continuem orando por nós. Somos necessitados das orações dos irmãos.